Boa noite, meus amados. Boa noite, você que nesse momento se dedicou a estar com Jesus. Você que nesse momento parou tudo que você estava fazendo e você agora diz: esse tempo é seu, Senhor. Eu creio que esse tempo da palavra, esse tempo de parar, tudo que nós estamos fazendo para estar com o Senhor é essencial para a nossa vida cristã. E hoje nós estamos aqui nessa quarta-feira. Eu gosto de chamar os cultos de sobrenaturais, porque sempre Deus age de forma sobrenatural. Ajunte aí sua família, chame os seus, reúnam-se e vamos, por favor, agora fazer a nossa primeira oração desse culto. Você que quer falar com Jesus agora, você pode ficar de pé ou assentado ou de joelhos, com as mãos levantadas ou da forma que você quiser. Você pode agora falar com Jesus, aí na simplicidade das suas palavras. Converse com Ele agora. Senhor, eu oro a Ti, Jesus, crendo na Tua obra consumada na cruz. E eu sei que na Tua cruz todas as nossas vitórias já foram conquistadas. E nesta noite eu oro a Ti, ó Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos receber a revelação plena de tudo que Jesus é, de quem Jesus é, que nós possamos, Senhor, nessa noite ter o entendimento aberto, os nossos olhos espirituais abertos para compreendermos a Tua poderosa, maravilhosa obra na cruz. Meu Senhor Jesus, eu creio que o Senhor está presente aqui, o Senhor está presente lá, e que vidas serão tocadas, corações serão transformados, que a nossa condição espiritual nessa noite vai ser transformada, Senhor. Fala, Pai, e os nossos ouvidos te ouvirão, Senhor. Nós queremos, Senhor, que os nossos ouvidos estejam preparados para Ti, Senhor. Tire os comichões de nossos ouvidos para que ouçamos com clareza tudo que o Senhor tem para as nossas vidas hoje. Pai, essa família que acompanha essa live agora, meu Deus, que eles sejam alcançados, que a Tua vida, Senhor, venha refletir sobre eles agora, o pai de família, a mãe, a criança, enfim, Senhor, todos sejam tocados e alcançados, Senhor. Eu oro, meu Deus, agradecendo pela obra poderosa que o Senhor fará hoje em nosso meio, na casa de cada pessoa. Obrigada, Jesus, pela palavra transformadora, pelo Espírito Santo que ensina e pela presença de nosso Pai Celestial. Obrigada, Senhor. Amém e amém. Então, meus amados, nós estamos aqui falando sobre a oração que funciona. E hoje nós estamos na 7ª parte, a oração que funciona. E hoje nós vamos falar algumas coisas, a gente vai repetir também, porque eu creio que, eu sei que nós temos muita dificuldade de reter as coisas que Deus fala conosco. Então eu quero dizer para você, meu amado, que ao orar, nós temos de orar com a visão da nova aliança. Como eu tenho dito nesses dias, que ao orar, nós temos que orar olhando para trás, para a obra consumada de Cristo na cruz. E não para um Deus que vai fazer no futuro. Se você está aí com sua Bíblia e quiser acompanhar, nós estaremos lendo agora no livro de a carta escrita aos Hebreus, no capítulo 8, e o versículo de número 13. A carta aos Hebreus, capítulo 8, verso 13. Por que eu vou ler esse texto? Porque esse texto, de verdade, ele nos remete a uma vida vivida com base na nova aliança, com base em tudo que Jesus já fez. E esse texto diz assim: ao proclamar nova esta aliança, ele transformou em antiquada a primeira, e o que se torna superado e envelhecido está próximo do aniquilamento.
Então é isso que eu quero que você entenda. A nossa oração não pode ser com base nas orações que foram feitas na velha aliança, mas sim com as orações que foram feitas e são feitas com base na nova aliança que Jesus inaugurou com a sua vida. E no mesmo livro de Hebreus, no mesmo capítulo 8, agora o verso 6, nós lemos assim: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. O que nós entendemos com esse texto? Que as promessas feitas com esse ministério mais excelente, que o nosso Senhor Jesus veio como mediador dessa nova aliança, a Bíblia diz que as promessas que ele fez são promessas melhores do que as do Antigo Testamento, são promessas superiores. Algumas traduções dizem que são promessas superiores. Então eu quero que você entenda de como orar, a forma de orar hoje, né, nesse tempo que nós estamos vivendo, é uma forma de orar com a visão da nova aliança. Em nossas orações, meus amados, geralmente nós usamos, nós queremos às vezes usar Deus para fazer algo para nós. Essa é a realidade. Oh, Deus me cure, oh, Deus salva minha família, Deus me dá dinheiro, Deus me dá isso, Deus me dá aquela família, Deus transforma alguém, um filho, um marido. Geralmente nós oramos e ficamos ali meio que, né, tentando usar Deus para fazer algo para nós. Agora entenda, na nova aliança, Jesus é suficiente em sua obra da cruz. Jesus é suficiente, ou seja, nada precisa ser adicionado, porque Jesus pagou um preço muito alto para que nós ainda voltemos àquelas orações do passado, com base, achando que temos que orar a um Deus para que Deus venha fazer no futuro. Agora, orar com base na obra da cruz, queridos, é crer que Jesus é suficiente e que nada precisa ser adicionado e que o preço que ele pagou é muito alto. A Bíblia diz que nós fomos muito caros para Deus. Então, oração na nova aliança, as orações com base na obra da cruz, queridos, não é a gente ficar tentando ver se Deus faz com que algo aconteça, mas é tudo sobre a verdadeira fé do coração. Isso é a oração na nova aliança. É tudo sobre a verdadeira fé do coração. É aquela fé olhando atrás da cruz. Ou seja, quando você olha atrás da cruz você enxerga o Cristo crucificado, consumando uma obra de libertação, de milagres. Ou seja, nós olhamos para isso permanecendo completamente inabaláveis, permanecendo firmes nessa obra consumada de Cristo e declarando o que tem que acontecer ou aquilo que não é permitido que aconteça. Eu vou explicar. Com base na obra da cruz, você vai estar declarando aquilo que você quer ver acontecer. Por causa da sua obra na cruz, você declara a sua cura, você declara a sua paz, você declara a sua provisão, você declara a sua libertação e você também declara aquilo que não é permitido acontecer. Por exemplo, você pode ordenar a uma doença para que ela não permaneça no seu corpo. Por quê? Porque o seu corpo é habitado por Cristo e em Cristo há plenitude de saúde. Então, são declarações que nós fazemos, permanecendo firmes, olhando atrás da cruz, enxergando Cristo e a sua obra, e então, firmados nesta obra, nós então declaramos aquilo que queremos que aconteça e também aquilo que nós não queremos permitir que aconteça. Eu sei, amados, que esse tipo de
essa nova visão da oração está desestruturando um pouco a gente. Eu creio nisso e eu também estou vivendo isso. A gente tem hora que a gente fica meio desestruturado na nossa vida de oração, mas eu não quero que você se preocupe, né? Nós ainda estamos na 7ª parte e a gente, até o final, né, dessa série, eu creio que nós já teremos aprendido a orar com base na obra consumada da cruz. Por exemplo, às vezes você pode imaginar, né, nesse tempo onde todos nós estamos querendo proteção contra o vírus do coronavírus. Todos nós queremos proteção, essa é a verdade, né? Nós queremos estar protegidos, imunizados, né? Então, queridos, toda a proteção que nós queremos hoje não tem nada a ver com eu e você termos sido muito comprometidos com a obra de Cristo e com a igreja, né? Ou seja, tem gente que pensa, estou protegido porque eu vivi a minha vida comprometido com a igreja e eu tive muito compromisso com Deus e eu estou protegido. Mas, querido, eu quero dizer para você que a minha proteção e a sua proteção tem a ver com aquilo que eu e você cremos que Jesus fez naquela cruz. A nossa proteção, então, ela tem a ver com a obra de Cristo na cruz. Acontece, amados, que nós temos uma teologia, e é uma teologia que a gente desenvolveu, e eu já fiz parte dela, uma teologia que a gente desenvolveu, que a gente acreditava que o sofrimento, né, que Deus às vezes podia dar um sofrimento para a gente, para fazer com que a gente mude. Então, é uma teologia que eu mesmo já criei nela, mas, queridos, pode ser a pessoa mais comprometida do mundo, vai morrer de alguma enfermidade se não tiver e tomar posse e declarar a sua proteção com fé, confiando, olhando atrás da cruz, enxergando o que Jesus fez, a sua obra consumada na cruz, e você crendo nisso e declarando sua proteção. Então, a nossa proteção não está naquilo que nós fizemos, mas naquilo que Jesus já fez. Essa é a minha proteção. Essa é a sua proteção. Queridos, esse é o problema das nossas vidas de oração. O problema da minha vida de oração e da sua vida de oração é que nós ainda não nos apropriamos dessa obra da cruz. E sempre estamos tentando fazer com que Deus faça algo, ao invés de apenas nos apropriar daquilo que Ele já fez. Eu vou fazer mais uma leitura bíblica em Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, a partir do verso 1 até o 3, nós lemos uma grande afirmação. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. Então, como nós podemos analisar esse texto e viver as promessas que estão nesse texto? Então, esse último versículo diz que a minha vida e a sua vida está escondida em Cristo. Pensa, se você e eu estamos escondidos em Cristo, nós já temos a proteção. Nós já temos, a Bíblia que está dizendo. Então, o que nós podemos orar por proteção hoje? Eu creio que você quer estar protegido. Então, você deve se apropriar dessas promessas, dessas palavras e crer. Porque às vezes nós estamos orando dizendo, oh Deus, vem nos proteger, Deus nos livre, Deus nos proteja. Mas na realidade, Ele já fez. A Bíblia disse aqui para nós, Colossenses, no capítulo 3, no verso 3, que nós já estamos mortos e a nossa vida está escondida em Cristo, ou oculta, como diz algumas traduções. Ou seja, na realidade, Jesus já fez. Ele já disse, você está escondido em mim. Se você está escondido em mim, você está protegido. E nós ainda estamos pedindo para Ele nos proteger.
Eu não sei se isso confunde sua cabeça ou te ajuda, né? Mas isso me ajuda muito a orar nesses dias. Isso me faz enxergar uma simplicidade do Evangelho e viver a simplicidade do que o Evangelho de Deus fez na nossa vida. Então, querida, a oração de proteção, meus amados, seria uma oração de apropriação. Por quê? Porque a nova aliança, meus amados, ela não é um contrato. Contrato você negocia, não é verdade? Se alguém quiser quebrar um contrato, a pessoa pode quebrar. A nova aliança não é um contrato que eu vou negociar com Deus, com jejum e oração. Vou dizer, ó Deus, eu vou jejuar, eu vou orar e o Senhor vai fazer. Ou seja, nós estamos querendo tornar a nova aliança um contrato, onde nós impomos as condições. Eu não estou dizendo que você não deve jejuar e nem deve orar. Claro que você deve jejuar e orar, e depois, futuramente, eu vou estar falando sobre o jejum na nova aliança, a forma correta de nós jejuarmos, a motivação de nós jejuarmos na nova aliança. Então, queridos, entender a nova aliança tem sido um problema para nós, porque nós não conseguimos olhar para essa nova aliança e viver o Deus da nova aliança, né? Ou seja, na nova aliança nós precisamos ter uma fé simples e verdadeira. Eu vou repetir essa frase: a moeda do céu é somente a fé. E tem mais, muita gente confunde fé com esperança. Tem diferença. Fé e esperança tem diferença, né? Ou seja, a oração, meus amados, não vai trazer os resultados que eu e você precisamos, mas é a fé que traz os resultados. Porque eu não sei você, muitas orações que eu fiz, eu não vi o resultado. Mas algumas orações que eu fiz com fé, eu obtive o resultado. Então, não é a minha oração, a sua oração que vai trazer o resultado. É a fé que traz o resultado. Então, qual é a diferença entre fé e esperança? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a fé é a substância das coisas que esperamos. Nós não devemos ter esperança? Sim, esperança é algo maravilhoso. Esperança é algo que tem que acontecer no futuro. Esperança é algo que você deseja que aconteça. É a diferença de fé e esperança. Espero que você me entenda. Vou repetir novamente. Esperança é algo que você espera para acontecer no futuro. Agora, nós precisamos entender algo, que a esperança, ela não tem fundamento sem a verdadeira fé. Por quê? Porque a fé é a certeza das coisas que não podem ser vistas. Esperança é como? Eu espero que algum dia eu vou ver. Isso está um pouco distante de fé. Esperança, talvez eu veja. Ou seja, e nós quando estamos com esperança, nós estamos querendo ver com os nossos olhos naturais. Agora, a fé, ela não é vista com os olhos naturais. E essa é a diferença de esperança e de fé. Nós precisamos então saber, meus amados, que a fé está no desconhecido. Eu vou repetir. A fé está no desconhecido. A fé está naquilo que eu e você não vemos. E eu sei que isso é difícil para nós. Fé é isso. A fé está no desconhecido. A fé está naquilo que eu não estou vendo de forma nenhuma. Fé não é trabalhar com aquilo que vemos, aquilo que enxergamos com os nossos olhos naturais. Ou seja, nós precisamos confrontar a incredulidade no nosso coração. Essa é a nossa realidade. Ouça com cuidado. Nunca conforte a incredulidade no seu coração. Sabe por quê, queridos? Porque o que tem a ver isso, né? Geralmente, como nós podemos confortar a incredulidade? Eu vou te explicar mais ou menos para você entender. Uma pessoa ainda jovem, que tem uma vida ainda
radiante, tem muito para viver, ou uma criança, por exemplo, que adoece e morre. Eu mesma já olhei para isso e já disse, Deus levou. Mas eu vou te dizer com muito carinho no meu coração, eu não acredito que Deus queira levar uma pessoa jovem, uma criança, uma pessoa cheia de vida. Eu não acredito que Deus quer levar. Então, quando a gente diz assim, Deus levou, o que nós estamos fazendo? Nós estamos confortando a incredulidade. Nós estamos dizendo, e aí, queridos, pode ter certeza, nós arrumamos teologia para isso. Nós arrumamos versículos bíblicos para isso, para confortar, e nós somos ótimos nisso, ao confortar a incredulidade dentro do nosso coração. Por exemplo, muitas vezes a pessoa tem alguns sonhos para realizar e aquilo não acontece porque não orou com base na nova aliança, se apropriando das promessas de Cristo. E aí a pessoa então diz, eu acho que não era vontade de Deus. O que a gente está fazendo? Confortando a incredulidade em nosso coração. É claro que tem coisas que realmente não eram vontade de Deus. E tem coisas que eram vontade de Deus. A gente só precisa orar com base na obra da cruz. E eu sei, meus amados, que uma das coisas mais difíceis na nossa vida é nós confrontarmos a incredulidade do nosso coração. Isso é doloroso. É quando você confronta a sua incredulidade e fala, puxa vida, meu coração está agora cheio de incredulidade. É difícil, é algo terrível dizer, nossa, eu não criei nisso, eu não acreditei nisso, eu orei, mas eu orei sem fé. Queridos, orar sem fé é melhor ficar calado. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu e você deveríamos odiar a incredulidade. Eu e você deveríamos lutar com a gente mesmo. Quando nós percebêssemos um pensamento de incredulidade, uma incredulidade em relação a alguma coisa, nós deveríamos odiar aquilo e confrontar de verdade no mesmo momento. Não deixar para confrontar depois. Quando nós percebemos, amados, se nós realmente queremos crer e queremos aprender com base na obra da cruz, nós precisamos odiar a incredulidade. Todas as vezes que nós estivermos orando e percebemos que estamos com incredulidade, nós precisamos confrontá-la e nós precisamos dizer para a incredulidade que nós não aceitamos ela na nossa vida, que nós confiamos, olhamos atrás da cruz e enxergamos o nosso amado, o nosso doce Jesus consumando sua obra naquela cruz. É confrontar, queridos, o tempo todo. Sabe por quê? Porque o tempo todo, às vezes nós estamos orando o tempo todo, mas estamos orando sem crer. Essa é a realidade, né? Nós oramos o tempo todo. Tem gente que diz para mim, eu vou trabalhando e vou orando, vou trabalhando e vou orando. E muitas vezes aquela oração, né, nem sempre tem sido uma oração de fé. E nós precisamos confrontar essa incredulidade o tempo todo, porque uma oração sem uma fé real é sem valor. Difícil ouvir isso. Mas uma oração sem fé, uma fé real em Jesus, é uma oração sem valor. Amados, não é a intensidade que vai mover Deus, mas o que move os céus é a nossa fé. E sabe o que é mais triste de nós colocar no nosso coração que nós deveríamos orar intensamente? Sabe o que é mais triste? É que quando nós estamos ali, né, orando e orando mais intensamente, clamando mais intensamente e buscando intensamente Deus, dá a impressão, meus amados, que o nosso Deus é um Deus tão mau que precisa ser convencido a nos dar coisas. Eu me pergunto, que tipo de Deus nós achamos que estamos servindo? Que tipo de Deus, que tipo de pai nós achamos que temos? Ou seja, um pai que vai dizer, eu não vou dar nada bom para os meus filhos. Eu não vou dar boa comida para eles. Eu não vou dar a eles boa saúde. A não ser que eles sejam muito intensos, a não ser que eles peçam
peçam e orem muito e busquem muito e batam na porta muito e implorem por meses. E eu entendo que a realidade na nossa oração tem sido essa que eu terminei de falar. Nós pensamos que Deus precisa de oração intensa. E quando nós dizemos, eu mesmo já preguei isso, que oração tem que ser intensa, né? E eu peço perdão, queridos, né? Eu também já disse isso. Eu estou aqui desconstruindo muita coisa dentro de mim. E eu sei que essa série tem desconstruído muitas coisas dentro de nós. Acontece, queridos, que nós fazemos de Deus um Deus mau, ou seja, nós fazemos com que o nosso Deus seja um Deus terrível, que fica negando coisas para os filhos. Ele é um pai, ele não nega nada para um filho, ou seja, a Bíblia diz que o nosso Deus é bom, que o nosso Deus é maravilhoso, que o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é um Deus incrível, nosso Deus é um Deus lindo, um Deus bondoso, um Deus que não precisa ser convencido a fazer coisas boas para seus filhos. Ele está pronto a fazer coisas boas para cada filho. Quando nós meditamos em Mateus 6, amados, eu creio que a gente deve voltar lá sempre, e todas as vezes que nós formos orar, a gente devia ir lá em Mateus 6, quando Jesus diz, olha, não precisa ficar repetindo. O seu Pai Celestial sabe o que você necessita antes de você pedir. Essa verdade precisa calar a nossa ansiedade. Essa verdade precisa calar dentro de nós, amados, o medo, o desespero e tudo isso que às vezes tem nos deixado aquém do propósito de Deus e das respostas que Deus tem para a nossa vida de oração. Então, meditar em Mateus 6 deveria ser, vamos dizer, um para casa, todos os dias, né? Então, o que nós fazemos, né? Quando nós fazemos uma oração onde a gente não fica pedindo e orando intensamente, o que a gente faz então? E aí a gente fala, mas parece que eu nem orei ainda, parece que eu orei tão pouco. Então, queridos, para não ter que confrontar a nossa incredulidade, a gente passa a orar mais intensamente para confortar a incredulidade. Parece estar meio confuso, mas não vai ficar confuso não, você vai entender. Às vezes, queridos, nós pedimos coisas para Deus que a gente nem sabe se Ele vai fazer. A gente pede, mas a gente nem crê que Ele vai fazer. A gente pede, mas a gente fica assim, será que Ele vai fazer? Será que Deus vai fazer isso? Sabe como é convencer o nosso coração? É meditar. Meditar em Efésios 1, que diz que nós, eu, você, já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então, quando nós formos pedir algo para Deus, querido, nós precisamos crer que Ele vai fazer. Se você não crê que Deus vai fazer, então não peça, porque orar sem fé desagrada a Deus. E a moeda do céu é a fé. Eu sei, amados, isso não é tão fácil para nós, né? Eu digo por mim principalmente, anos de oração, orando de um jeito, com base no passado, ou melhor, com base no futuro que Deus vai fazer. E hoje, desconstruindo tudo isso, com base na nova aliança, que é o tempo que nós estamos vivendo hoje, isso também tem feito, né, uma desconstrução dentro de mim. Então, amados, eu sei que não é fácil. Às vezes eu sei que leva tempo convencer o nosso coração. Eu sei. Então, eu tenho aprendido algumas coisas no momento de orar. Quando eu começo a orar a um Deus que vai fazer no futuro, porque é o hábito, né, da oração. Um Deus para fazer no futuro, eu me calo e começo a agradecer dizendo, Jesus, eu agradeço pela saúde que o Senhor já conquistou na cruz para mim. Jesus, eu te agradeço pela
paz, eu te agradeço, Jesus, por essa vitória na minha vida que já foi consumada na obra da cruz. Então, queridos, tem momentos da nossa oração que nós estamos ali orando para um Deus fazer futuramente, é melhor às vezes calar e começar a agradecer. Vai dar muito mais certo, porque nós estaremos orando com base em algo que já foi feito. Ou seja, queridos, agradeça. Pensa na sua vida de oração, né? Tem coisas que eu vou repetir aqui, nós oramos há alguns anos e ainda não obtivemos resposta. Nós podemos mudar hoje a nossa, vamos dizer, a nossa oração. E eu quero dizer que oração não tem fórmula, né? Oração é orar com base naquilo que Jesus fez. Eu sei que quando a gente ouve sobre isso, sobre a obra consumada de Cristo na cruz, parece muito simples. A gente fala, mas é tão simples assim orar? Mas é tão simples assim falar com Jesus? É tão simples assim? Deus sabe o que eu necessito, que eu não preciso nem usar muitas palavras para convencer, porque Ele não precisa ser convencido a me abençoar, Ele já foi convencido a me abençoar na cruz. Então eu não preciso ficar pedindo, batendo na porta e esperando que uma hora, quando Deus ficar bonzinho, Ele me responda. Então, meus amados, eu sei que nós não podemos negociar com a oração na nova aliança. Durante muitos anos a gente orou com base na velha aliança e hoje nós estamos orando com base na nova aliança, naquilo que Jesus veio fazer. Então nós precisamos entender que nós não podemos negociar com a palavra, porque a palavra de Deus, né, ela nos ensina a oração na nova aliança. Então não vamos negociar com a palavra diz e é assim que é. Como Colossenses 3:3 diz, que nós estamos escondidos em Cristo. Como que eu vou negociar isso? Ai, será que eu estou mesmo? Será que eu estou protegido estando em Ti, Jesus? Então, amados, é esse confronto da incredulidade. Nós tentamos negociar com a palavra, nós tentamos negociar com a gente mesmo, negociarmos com a nossa incredulidade. E a única coisa que eu e você precisamos é confrontar a incredulidade, é dizer para a incredulidade que ela não tem espaço no seu coração mais, é dizer, eu acho que eu estou incrédulo agora, mas eu vou para a palavra, e a palavra de Deus é inegociável, e eu vou ficar com o que a palavra de Deus diz. Ou seja, confronte a incredulidade, não viva em esperança apenas, não tente achar que fé é aquilo que é esperança. Fé é crer naquilo que você não vê. A fé, ela é absurda. Eu costumo dizer também que fé é um risco que a gente corre, né? Isso é fé. Agora, esperança é aquilo que eu espero que um dia Deus vai fazer. Então, ore com fé. Ore com esperança também, mas com base na fé. Não é esperando que Deus vai fazer, é esperando que Deus já fez. Esperar no Senhor, como o salmista diz, esperei com paciência no Senhor. Ele está ali nos ensinando a esperar com paciência no Senhor. Mas, ou seja, esperar sem fé é ficar lá remoendo. Será quando que Deus vai me dar? Ah, um dia Deus vai se agradar de mim, vai me dar. Ah, um dia... Não, amados, a maioria, e se a gente for honesto e sincero conosco, nós vamos sondar o nosso coração e vamos perceber que há mais incredulidade do que qualquer outra coisa dentro de nós. Amados, acredite e viva um Jesus tão bom, um Jesus tão doce, tão maravilhoso, que me ama, ama você. Ou seja, ninguém nunca nos amou como Ele. Nós precisamos ter isso muito vivo em nossos corações. Nós somos filhos de Deus. E por isso, querido, nós temos que declarar isso para nós todos os dias, né? Ou seja, às vezes nós temos uma ideia errada de Deus. A ideia errada de Deus é essa: um dia Ele vai me dar. E por ter essa ideia errada de Deus, nós temos dificuldade de confiar nele.
porque temos uma ideia de um Deus que às vezes parece que não quer nos dar. E aí nós achamos que Deus é ruim, que Deus é mau. E Ele é o nosso Pai Celestial. Jesus disse que o nosso Pai Celestial sabe tudo o que nós necessitamos antes de nós pedirmos. Ou seja, Deus nos ama como ninguém nos ama nessa terra. E Deus, Ele deu a terra aos filhos dos homens. Vou repetir novamente aquela história. Deus está no controle. Deus falou, não, eu entreguei o controle para vocês. Controlem vocês a incredulidade. Controlem vocês a dureza dos seus corações. E vocês então vão controlar a terra. Então, o controle da terra não está nas mãos de Deus, queridos. Porque nós olhamos para uma pandemia e falamos, Deus está na pandemia. Olhamos para tantas crianças que morreram, tantas pessoas que morreram na pandemia. Dizendo, Deus está nesse negócio? Não. Deus, Ele deu a terra aos filhos dos homens. A terra está sob nossa direção. E nós é que temos que conduzir as coisas aqui na terra com fé. Olhando não para essa terra. Vou repetir aqui Colossenses, que diz... Já ressuscitamos com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Ele está dizendo, olhe para cima e busque o que está lá e não o que está aqui. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E na maioria do tempo nós estamos pensando nas coisas da terra. Ele está dizendo, pensa nas coisas que estão lá em cima preparadas, reservadas para você. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém. Eu quero concluir essa palavra, dizendo para você, a minha oração e a sua oração precisa ser com base na nova aliança, no tempo inaugurado por Jesus após a sua morte. Tiveram coisas que Jesus disse, amados, que ele ainda estava vivendo na velha aliança. Até Jesus entregar-se naquela cruz, foi depois que Jesus se entregou na cruz que iniciou a nova aliança. Portanto, quando você lê os escritos de Paulo, você vê que é diferente do que Jesus diz. Porque Jesus, ele vivia ainda na lei da velha aliança, quando ele esteve na terra. Mas quando ele se entrega na cruz, ele inaugura a nova aliança. E Paulo, então, depois de ser levado aos céus, ele então recebe a revelação da nova aliança, e você então, ao ler as cartas de Paulo, você compreende a nova aliança, até muito mais do que lendo o Evangelho de Jesus. Você passa a compreender o que é a nova aliança, o que Jesus fez na nova aliança, o que está pronto para nós. Ou seja, na nova aliança nós não vemos um Jesus que vai transformar, mas um Jesus que já transformou a minha vida. Eu só preciso viver com base naquilo que ele já fez. Se ele já me transformou, então eu estou transformado pelo poder do sangue e do corpo de Cristo naquela cruz. Então, meus amados, as nossas orações, precisam mudar, Nós precisamos parar de, naquela oração desesperada, Deus vem, Deus faz, Deus cura, Deus maravilhoso, Deus, e nós ficamos ali pedindo e desesperados orando. Acredite, o preço foi alto, muito alto, um preço de sangue, preço da vida do Filho de Deus, para que eu e você aprendêssemos a viver a vida que Deus quer para nós. Quanta coisa linda, amados, nós precisamos aprender. Quantas coisas simples nós deixamos de aprender, porque nós ficamos focados em tantas outras coisas. Ao focarmos na nova aliança, nós passamos a entender essa obra consumada de Cristo na cruz. Olhando atrás da cruz, permanecendo confiantes e inabaláveis, permanecendo firmes, crendo que aquilo que ele fez na cruz
é suficiente. Não foi, é suficiente. Ou seja, é suficiente para nos proteger, é suficiente para nos curar, é suficiente para trazer e dar a nós e recebemos e tomarmos posse das vitórias que foram conquistadas naquela cruz para a nossa vida. Então, eu deixo com você essa palavra e eu quero orar agora, se você quiser orar. E nessa oração, nós vamos orar com base na nova aliança. E acredite, eu também estou aprendendo a orar nessa nova realidade espiritual que Deus tem nos levado. Senhor, eu creio, Pai, que tudo que o Senhor tem nos levado a enxergar, nesse tempo, ó Deus, onde muitas pessoas estão pensando apenas nas coisas da terra, pensando apenas em se proteger, pensando apenas no que estão vendo, Senhor, nós queremos, nesta noite, Jesus, focar os nossos pensamentos no alto, na obra consumada do nosso amado Salvador. Jesus, a Tua palavra diz que nós fomos escondidos em Ti, que quando estamos em Ti, estamos protegidos, Senhor. Então, Pai, nós não vamos orar para que o Senhor nos proteja, meu Deus, do vírus ou de qualquer bactéria. Nós vamos, Senhor, nos apropriar de estarmos escondidos em Ti, de estarmos protegidos em Ti, Senhor. Nós estamos olhando atrás da cruz e Te enxergando, Jesus, e nos apropriando de tudo que o Senhor já fez, de toda a alegria que foi proposta para o Senhor, para que essa alegria estivesse em nós, Senhor. Ah, Jesus, nós estamos aqui, Senhor, e queremos confrontar a incredulidade no nosso coração. Nós queremos dizer, ó Pai, que a incredulidade, isso que nós vivemos durante muitos anos, Senhor, crendo que talvez o Senhor não tenha sido o Pai generoso que a Tua palavra diz, Pai. Nós queremos hoje confrontar essa incredulidade, Pai, e dizer, ó Deus, que nós queremos confiar na Tua obra consumada na cruz. Nós não queremos, ó Deus, confortar essa incredulidade com palavras dizendo que talvez tenha sido Sua vontade, Senhor. Nós queremos, ó Deus, entender aquilo que o Senhor já fez por nós, Senhor. Nós queremos, ó Deus, ter uma fé simples e verdadeira, Jesus. Nós queremos, ó Deus, saber, ó Pai, que a fé é um risco, ó Deus, que fé, ó Pai, ela é algo sobrenatural, Pai, que fé é crer naquilo que não estamos vendo, Pai. E hoje, Senhor, nós não estamos vendo muitas coisas, ó Deus, mas nós vamos crer. Nós vamos crer, ó Pai, em toda proteção. Nós vamos crer, Senhor, em toda provisão. Nós vamos crer em toda saúde. Nós vamos nos apropriar, Senhor, de todas as vitórias e que todas as nossas necessidades, Senhor, o Senhor já as conhece antes que elas saiam da nossa boca. Portanto, Jesus, hoje nós queremos dizer uma palavra: eu odeio a incredulidade, Senhor. Que nós possamos odiar a incredulidade com todas as nossas forças, ó Pai. Nós queremos, Senhor Jesus, entender hoje, Pai, que fé, meu Deus, fé, Senhor, agrada a Ti, Senhor, e que a incredulidade nos afasta, a incredulidade não nos deixa enxergar aquilo que o Senhor já fez por nós.
Oh Pai, que essa noite, ó Deus, seja uma noite de mudança de paradigmas, de quebra de paradigmas dentro de nós, Senhor. E cada pessoa, cada mulher, cada homem, ó Deus, cada jovem, cada criança que ouve essa palavra hoje, que está aqui orando comigo, Senhor, que a nossa oração hoje se torne uma realidade, Senhor, confiando na Tua obra consumada na cruz, Senhor, e por isso eu declaro, Senhor, meu Deus, aquele que está lá do outro lado enfermo, que seja curado, Senhor. Eu declaro, Senhor, libertação daquele, Senhor, que ainda está prisioneiro dos vícios, Senhor. Ah, Jesus, eu sei que o Senhor já conquistou, Senhor, a libertação, Senhor, daquele relacionamento conjugal, Senhor. Eu creio, Jesus, e declaro, Senhor, relacionamentos conjugais agora, Senhor, tremendamente restaurados, ó Pai. Eu declaro, Senhor, nessa noite, meu Deus, que a proteção, Senhor, o fato de estarmos escondidos em Ti, Senhor, seja uma realidade na vida de cada filho tão amado pelo Teu grande amor com que nos amou primeiro, Senhor. Pai, obrigada. Obrigada porque tudo que nós necessitamos é suficiente em Ti, Jesus. Obrigada, Senhor, por aquilo que o Senhor já fez. Obrigada pela cura, pela libertação, pelo milagre, pela resposta, pela vitória, Senhor. Obrigada, Pai, pela fé sobrenatural que nós estamos recebendo nesses últimos dias, Senhor. Ah, Jesus, obrigada, Senhor, porque o nosso Pai é bom, é bondoso, é maravilhoso, Senhor. Obrigada, Jesus, porque nós não vamos negociar com a Tua palavra, Senhor. Nós não vamos, ó Deus, negociar com aquilo que o Senhor já disse, Pai. Nós vamos confrontar a incredulidade, não vamos confortá-la dentro de nós, porque nós queremos crer verdadeiramente, Senhor, e viver. E nós queremos, Senhor, permanecer inabaláveis nesta palavra, Senhor, na fé. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Amém e amém. Que esteve participando dessa live, faça o seu comentário. Se você tiver um testemunho para contar também, escreva lá, né, no seu comentário aí no Facebook. E você então também, né, pode fazer aí um pedido de oração. Se você tiver um pedido de oração, nós vamos entrar em concordância com a sua saúde ou outra área da sua vida. Mas eu quero então agradecer a Jesus. Eu quero que você levante sua mão direita ao Pai agora, e eu quero que esse amor soberano, maravilhoso, poderoso de Deus seja real aí no seu coração nesse momento. Que a graça sobrenatural de Jesus também seja o solo firme que você pise. E que o poder e o agir e a voz do Espírito Santo seja a voz a te guiar a cada segundo da sua vida. Amém. Graças a Deus. Boa noite. E até domingo, pessoal. Domingo às 19 horas a gente vai estar aqui novamente, se Jesus permitir. Se Deus permitir, domingo às 19 horas estaremos aqui novamente com a 8ª parte da oração que funciona. Amém.